É muito comum o desejo de cada um de nós em fazermos parte de uma igreja. Não é assim? A ideia que nós temos é que, para servir ao Senhor, nós precisamos estar numa igreja, fazermos parte do rol de membro de uma igreja. Essa é uma ideia que nós temos, uma ideia que foi plantada em nossas cabeças, até porque a palavra diz: alegrei-me quando disseram-me, vamos à casa do Senhor. Advindo disso, muitas vezes nós temos prazer, alegria em irmos à igreja e sentimos como que afastados do Senhor se nós não estivermos membrados ou participando ativamente de uma igreja. Não é assim? Não é este o sentimento um tanto quanto generalizado? Mas é bom sim que façamos parte de uma igreja. Eu acho que devemos fazer. É um local onde você congrega com os irmãos para ali aprender do Senhor, louvar o Todo-Poderoso, adorar o Criador. É um local onde, em comunhão com os irmãos, você reúne-se para engrandecer o Todo-Poderoso. Isso é muito válido, é maravilhoso demais. Essa comunhão ela é extremamente preciosa, é uma comunhão cara, caríssima, e precisamos cultivá-la com certeza. Mas, amados, é preciso que entendamos que a igreja precisa refletir a glória do Senhor. Nós precisamos fazer parte, precisamos estar membrado num local, numa comunidade em que a glória de Deus é visível, em que o interesse maior é congregar as pessoas para juntos louvarem, para juntos bendizerem o Criador. Precisamos entender, irmãos, que o objetivo maior é exatamente este, é que junto com os amados possamos buscar a presença do Mestre, junto com os irmãos possamos cultivar aquela comunhão preciosa, gostosa, na presença do Rei Jesus. Mas nesses últimos tempos, amados, nesses últimos tempos as coisas têm mudado muito. Nesses últimos tempos estamos passando por uma metamorfose, uma transformação muito profunda. E o culto que antes havia suas raízes fincadas na palavra de Deus, a cada dia que passa, perde este vínculo com a palavra. Hoje temos constatado que os cultos prestados nas igrejas, realizados nas igrejas, eles estão totalmente longe daquilo que Cristo Jesus aprovaria. Por incrível que pareça. A igreja deveria estar reunida para glorificar, para bendizer, para adorar o Mestre. Mas, quando juntos, o que nós temos constatado é que uma série de costumes, de práticas, filosofias, teologias, vãos ensinamentos estão sendo inseridos e cada dia de uma forma mais forte, O culto que deveria ser cristocêntrico, ou seja, o culto voltado para Cristo, um culto focado no Mestre Jesus, focado no Messias, perdeu e está perdendo cada vez mais esse foco. Hoje nós temos visto que o culto ele tem diversos focos. Aquela ideia original de juntos louvarmos o nome santo de Deus, cada dia que passa perde mais espaço. Porque as pessoas, irmãos, estão enxergando na igreja, estão enxergando na instituição religiosa, não mais um local onde o povo reúne para louvar, adorar, exaltar o Criador, mas um local para buscar bênçãos, As pessoas deixam-se mover pela ambição, deixam-se mover pelo interesse pessoal, deixam-se mover por uma série de situações que as leva até o templo, não com o desejo único, principal, primordial de cultuar o Criador, de adorar o Senhor, exaltá-lo. Geralmente as pessoas não mais vão à igreja com esse objetivo. Mas os objetivos são os mais diversos possíveis.
Irmãos, esse é um evangelho que não está na palavra de Deus. Esse é um evangelho que não está na palavra, é um evangelho que você não encontra fundamentação nas escrituras sagradas. Não encontra, irmãos. Mas por que prolifera tanto? Por que crescem tanto? Porque essas igrejas que não pregam mais um evangelho genuíno, um evangelho bíblico, cresce de uma forma tão grande, avassaladora. Por quê, amados? Hoje oferecem aquilo que as pessoas querem ouvir. Oferecem aquilo que as pessoas desejam. A igreja tornou-se um local tipo assim, a casa da fantasia. Venha para cá, seus sonhos serão realizados. O foco não é mais Cristo. E temos visto, irmãos, que uma série de ensinamentos antibíblicos são implantados nos corações das pessoas. São implantados. E os pastores, o sacerdócio, verdadeiramente se encaixam naquela descrição do Novo Testamento onde diz que nos últimos tempos surgiriam os falsos mestres. Os falsos mestres operando milagres, grandes sinais. E as pessoas deixam levar pela aparência. As pessoas estão se deixando levar pelo tamanho do sinal. As pessoas estão deixando-se levar pelo milagre. As pessoas deixam-se levar por toda uma situação até um tanto quanto teatral. Mas não procuram observar o que está escrito na palavra de Deus. Não procuram mais mergulhar nas Sagradas Escrituras, meditar nas Sagradas Escrituras para buscar lá na palavra, povo dos céus. Buscar na Bíblia os passos necessários para andarmos de forma correta diante do Senhor. Me chama muito a atenção a igreja na cidade de Bereia. Os bereanos, quando ali apareceram, quando ali surgiram os apóstolos a falar a respeito do Evangelho, eles não apenas ouviram, mas conferiam nas Escrituras Sagradas. Procuravam fundamentação na palavra para os ensinamentos. Ou seja, irmãos, eles não apenas comeram, não apenas engoliram, não apenas engoliram o que era ensinado, mas procuraram conhecer, constatar na palavra se havia uma conformidade com os princípios de Jeová. Isto é que nos falta. Isto é o que falta nas igrejas contemporâneas. Falta este desejo de verdadeiramente conhecer a palavra, saber quem é o Deus da palavra, qual a orientação que a Bíblia nos concede, nos dá para que nós possamos alcançar as bênçãos que Deus tem reservada para as nossas vidas. E eu quero afirmar para vocês que me ouvem, o Senhor quer te abençoar, o Senhor quer fazer você prosperar, o Senhor quer te curar, o Senhor quer encher o teu coração de paz, arrancar as aflições da tua vida. O Senhor quer mudar os teus passos, quer fazê-lo vencedor. Isso é verdade. É uma verdade bíblica, é uma afirmação do Senhor. O Eterno diz que Ele quer abençoar aqueles que são deles. O Eterno tem esse desejo no coração, derramar bênçãos sobre aqueles que o amam. Esse é o desejo do Senhor. O Eterno não se omite a isso. Mas o que temos notado, o que temos constatado nesses últimos tempos, irmãos, é que a igreja, ela tem deturpado a palavra de Deus. E o objetivo principal de muitas denominações em nosso Brasil,
O objetivo principal de muitas igrejas em nosso Brasil não é mais levar as pessoas a conhecerem a Cristo Jesus, a levá-las à salvação, a colocá-las no caminho, apresentá-las o caminho que é Cristo Jesus. Não mais é ensinar o evangelho verdadeiro, o evangelho que salva, o evangelho que restaura, as boas novas. Não mais é ensinar Cristo Jesus. Isso está em desuso nas igrejas atuais. Está em desuso nas igrejas. O que importa, irmãos, é pregar aquilo que o povo quer ouvir. E de preferência facilitar, e que essa facilitação possa redundar em ganhos financeiros para a instituição religiosa. A igreja, irmãos, em muitos casos, tornou-se uma empresa comercial com cotas. É preciso que cotas sejam cumpridas mensalmente em muitas denominações. Muitas congregações necessitam cumprir cotas financeiras. Precisam bater cotas que são determinadas, que são definidas pela igreja central, pelos líderes. E nessa busca pelo financeiro, nessa busca por retirar dinheiro da população, por retirar dinheiro daqueles corações que não procuram mais ler a palavra, que não têm o costume de ler a palavra, que não conhecem a Bíblia, que não procuram pautar a sua vida dentro dos preceitos do Senhor. E a estes, o Senhor diz: errais por não conhecerdes as Sagradas Escrituras. Muitos estão errando, irmãos, muitos estão errando, deixando-se corromper, andando por caminhos tortuosos, caminhos sujos, caminhos esburacados, caminhos nos quais a glória do Senhor não está, no qual o Eterno não está, caminhos que não levam para os céus, caminhos que nos faz passar pela porta e a porta é Jesus, caminhos que não os conduz para o Senhor, caminhos errados. Atalhos que levam as pessoas à perdição. Muitos amados estão trilhando por esses caminhos porque não conhecem a palavra de Deus e não querem conhecer a palavra do Senhor. Não querem conhecer. É mais fácil ouvir o sacerdote fazer afirmações que são gostosas para os corações, afirmações que são gostosas para os nossos ouvidos. São testemunhos e mais testemunhos sobre testemunhos de vitórias, porque fizeram uma oferta, porque dizimaram, porque participaram de uma campanha e coisa do tipo, mas você não encontra testemunhos de pessoas que afirmam: eu amei a Jesus, me arrependi, confessei os meus pecados e a minha vida foi transformada. Eu recebi a cura, recebi a libertação, recebi a restauração da minha existência. O Senhor me fez novo, Esse tipo de testemunho, irmãos, praticamente nós não os encontramos nas igrejas contemporâneas. Essas igrejas que são verdadeiras empresas, que estão focadas no financeiro. Nós não encontramos esse tipo de testemunho, sabe por quê? Não são ensinados a buscar o Senhor, não são ensinados a amar a Deus em primeiro lugar. A igreja não ensina-os a colocar o seu coração nas mãos do Criador e a viver em santidade e a viver em retidão. A igreja não mais ensina isso, irmãos, porque é uma palavra que não nos é gostosa de ouvir, porque exige de nós sacrifícios, exige de nós mudança de comportamento, exige uma adaptação ao padrão de Cristo. O cristão, o servo de Deus, ele precisa viver segundo um padrão definido pelo Senhor, um padrão de santidade, de pureza, de retidão, de busca incansável pela presença do Pai, de enchimento do Espírito Santo, meditação na palavra, jejuns e pregação do Evangelho. Esse é o padrão de Cristo para cada um de nós. É o padrão de Cristo para a minha vida,
É o padrão de Cristo para você que me ouve. Este é o padrão do Senhor. Você não é diferente, você não é especial aos olhos do Eterno a ponto de agir de forma diferente e ser aprovado por Ele. Não, o Eterno tem apenas uma forma, Ele apenas apresenta um caminho, e o caminho é Jesus, e para passar por Jesus é preciso estar dentro do padrão de qualidade do Senhor, do Todo-Poderoso. Mas não é isso que nós temos visto nesses últimos tempos. Não é isto, irmãos. Porque esta mensagem, querido, esta mensagem, a cada dia fica em segundo plano. A cada dia ela está morrendo dentro das igrejas. E a igreja que prega esta mensagem, ela está, muitas vezes, restrita a um grupo pequeno de pessoas. Quando você consegue encontrar uma igreja fiel ao Senhor, quando você consegue encontrar uma congregação fiel ao Todo-Poderoso, geralmente são congregações pequenas. São pequenas, porque a grande massa, porque a grande população, o maior número de pessoas querem o mais fácil. E mesmo, irmãos, e mesmo vivendo em meio a uma crise financeira em que as coisas são tão difíceis, são tão complicadas, em que é tão difícil conseguir os reais do dia a dia, mesmo vivendo esse país tão complicado, é muito mais fácil você trabalhar a tua fé. Você trabalhar a tua fé, aquela fé que é implantada na tua cabeça, aquela fé que é incutida dentro da tua cabeça pelo sacerdócio, que é dando financeiramente que você recebe de Deus a bênção. Que você precisa ofertar tudo quanto tem, é dando o teu melhor para Deus, é dando o teu melhor para o Senhor. Evidentemente que o foco desse melhor para Deus é financeiro. É você dando o teu carro, a tua casa, o teu celular. É você oferecendo para a igreja os teus recursos financeiros. É você dando para a igreja grandes ofertas. Este é o ensinamento desses últimos tempos, amados. É o ensinamento desses últimos tempos. É o evangelho financeiro que é pregado nas igrejas. É o evangelho no qual Cristo não está no centro. Cristo não é mais o principal, mas é um coadjuvante. A Ele é feito referência nas ministrações, sim, é feito referência a Jesus. Mas o foco não é Jesus, não é adequar-se aos princípios de Cristo, viver Jesus com toda a intensidade da tua existência. Você não é chamado a atenção para este aspecto, você não é mais chamado a atenção para entronizar o Senhor na tua vida. O Senhor não está mais no centro da tua existência, porque você é levado a compreender que a tua oferta move o coração de Deus. A tua oferta, o teu dízimo, move o coração de Deus. A tua oferta é você ofertando o melhor que você tem, é você doando o melhor que você tem para a instituição, para a igreja, e isto move o coração de Deus. Eu quero afirmar para você, meu querido, o que move o coração de Deus é um coração quebrantado, um coração sensível à voz do Espírito Santo de Deus. É um coração lavado, um coração resgatado, purificado e que torna-se habitação do Espírito Santo. Este é o coração do justo, é o coração do fiel, e a Bíblia diz que muito vale a oração, a súplica, o clamor do justo. E o justo, amados, é aquele que vive em santidade. Em santidade. E eu quero afirmar para vocês, queridos, não se deixe enganar com aquela ideia que se você ofertar para a igreja, se você fizer uma grande oferta para a igreja, se você tiver fé o suficiente para ofertar o teu salário, a tua casa, o teu carro, que Deus vai te abençoar, fará você prosperar, te dará 2 casas, 2 carros, fará que o teu salário seja multiplicado. Não entre nessa história. Por favor, meus amados, não abrace essa história. Não abrace, porque não é assim que a palavra diz, não é assim que a palavra afirma.
O que a Bíblia diz é que devemos amar o Senhor acima de todas as coisas. Quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, aquilo que é meu é do Senhor, e usarei os meus bens, a minha vida, para a obra do Todo-Poderoso. Mas o que motivará, o que encherá o meu coração nesse aspecto, é o amor que eu tenho para com o Senhor. Meu coração não estará movido pela ambição, meu coração não estará movido pelo interesse, meu coração não estará motivado por nenhuma sorte de interesses. Não, irmãos. Porque eu sei, e a palavra nos afirma, que quando nos entregamos para Cristo Jesus, Ele vem sobre a nossa existência com toda sorte de bênçãos. Toda sorte de bênçãos. E nós não podemos, queridos, nós não podemos nos deixar enganar pelos falsos profetas dos últimos tempos, que pregam uma mensagem que apenas fala com tua carne, pregam uma mensagem que desperta a tua ambição, pregam uma mensagem que desperta teus interesses. Mas não desperta você para uma vida de santidade, para uma vida de compromisso, nem tampouco pelo interesse maior em testemunhar de Cristo Jesus para aqueles que são teus próximos. A Bíblia diz, irmãos, que nós precisamos mostrar através da nossa vida e das nossas ações que andamos com Cristo Jesus. É preciso que reflitamos em nosso ser a presença de Cristo Jesus. E eu quero chamar a tua atenção mais uma vez. Presta atenção, a Bíblia diz, e está claro na palavra, que nos últimos tempos fariam grandes sinais, amados, grandes sinais. Ou seja, pessoas seriam curadas, demônios seriam expulsos, e vai por aí. Mas diz a Bíblia, lá nos céus, no dia do julgamento, não vos conheço, não vos conheço, não vos conheço. E dirão, mas Senhor, em teu nome expelimos demônios, em teu nome curamos, em teu nome fizemos grandes obras. O Eterno olhará para estes e dirá, não vos conheço, apartai-vos de mim para a perdição eterna. Amados, veja como a palavra se cumpre, não se deixe enganar. Vale ressaltar, e eu quero abrir um parêntese e falar para você que milagre é uma verdade, cura é uma verdade, expulsar demônio é uma verdade, é bíblico, está na palavra. O Senhor abençoar e te dar prosperidade é uma verdade. Mas a verdade maior é, nós precisamos entregar a nossa vida para o Mestre, viver o Senhor com todas as forças do nosso ser. Nosso coração precisa estar em purificação, precisa estar em comunhão direta com Cristo. O pecado não pode fazer parte da nossa existência, porque a partir do momento em que o pecado adentra os corações, e o pecado acha lugar dentro dos corações, essas vidas estão separadas do Senhor, estão apartadas do Senhor, porque a Bíblia diz de forma clara que o pecado separa o homem de Deus. Se o pecado separa o homem de Deus, como é que você está em pecado e recebendo as bênçãos do Senhor? Reflita, seja racional. Elias Oliveira, estou em pecado, eu sou mentiroso, eu sou ladrão, eu sou fornicador, eu sou adúltero, mentiroso, etc. e etc. Mas Deus me abençoa, olha as quantas bênçãos eu tenho recebido de Deus, meu carro novo, minha casa nova, olha só, Deus fez minha empresa prosperar. Mas será que veio de Deus, amado? Será que veio de Deus? Analisa bem, olhe para a Bíblia. Não erres por não conhecer as Sagradas Escrituras, mas procure conhecer a Bíblia para não errar. Será que as tuas bênçãos procedem do Senhor? Estou em pecado? Se está em pecado, como é que você está sendo abençoado por Deus? Mas Satanás não abençoa, Satanás não faz nada de bom. Não faz? Como Deus afirma que no último dia, muitos se apresentarão e dirão, em teu nome expelimos demônio, curamos.
e etc. E o Senhor dirá: não vos conheço, vocês não têm parte comigo. Como é que você explica isso? A Bíblia deixa claro que o inimigo age de uma forma poderosa. Age de uma forma poderosa para que, se possível, enganasse os próprios eleitos. E nesse agir poderoso está as curas, as bênçãos da prosperidade. Está uma série de situações que são boas para a vida humana. Não se deixe enganar, irmãos. Não se deixe enganar. E eu quero afirmar para você que o sacerdote da igreja, o pastor da igreja, ele precisa, como os demais, refletir Cristo Jesus na sua vida. E da boca do sacerdote precisa sair apenas uma palavra, e uma palavra de bênção. Uma palavra de bênção sobre a vida das pessoas. O sacerdote, amados, não pode pressionar ninguém, não pode amaldiçoar ninguém. O sacerdote não pode agir de má fé com ninguém. O sacerdote não pode enganar ninguém. Aqueles que são sacerdotes de Cristo Jesus agem segundo Cristo. Os seus atos são semelhantes aos de Cristo. E eles têm o seu prazer na lei do Senhor e ensiná-la de forma correta. A você que me ouve, se porventura na tua igreja algum aspecto é ensinado de forma antibíblica. Elias Oliveira, na minha igreja é ensinado desta forma, mas eu fui na palavra, fui na Bíblia, e na Bíblia diz que é desta forma. Quem está certo? Amados, quem está certo é a Bíblia, porque a Bíblia é a revelação do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus que é a correta. E nós não podemos compactuar com o erro. A partir do momento que eu participo de uma igreja, de uma entidade, de uma comunidade, na qual os ensinamentos do Senhor são deturpados, na qual os ensinamentos, a direção de Deus é deturpada. E se eu ali congrego, e se eu concordo, e se eu estou ali, se eu sou membrado ali, eu sou concordante com aquele ensinamento, eu sou concordante com aquela heresia, eu sou concordante com aquilo que é antibíblico, eu estou dando o meu ok para aquele ensinamento e, consequentemente, eu estarei debaixo do juízo do Senhor, A partir do momento que eu concordo com o ensinamento errado da igreja, eu estou também em pecado, como a igreja está em pecado, e eu sou da igreja, e você faz parte da igreja, você também está em pecado. Se você concorda com aquilo que é errado, se você dá o teu ok àquilo que é errado, o ensinamento errado na igreja, você também tem culpa. Mas eu não sou pastor. Mas o Senhor diz que você é sacerdote. Você é sacerdote e você não pode concordar com aquilo que não está na palavra, com aquilo que é errado à luz da palavra de Deus. Amados, o interessante é fazer parte de uma igreja. Sim, é interessante, é bom. Alegrei-me quando disseram-me: vamos à casa do Senhor. Sim, é uma alegria. Cultuar, glorificar, adorar. Mas é preciso fazermos uma análise profunda das igrejas atuais. É preciso fazermos uma análise, observarmos cuidadosamente os princípios de fé, aquilo que ensinam. Se ensinam a amar o Senhor, ou se ensina você a ser interesseiro, ou se o ensinamento é despertar no teu coração a ambição, o interesse, e você oferta e você dizima, não porque amas o Senhor, não porque você tem prazer em estar na presença do Senhor, mas porque você quer receber os bens, você está interessado no carro novo, está interessado no apartamento, na casa, no casamento, e vai por aí. Quantas pessoas estão apenas interessadas nisto? E para receber, ouve os seus pastores, são enganados por eles, que são enganados por espíritos imundos,
e depois descobrem que deram tudo quanto tinha, ofertaram tudo quanto tinha e não receberam a bênção tão esperada. E se receberam, descobriram posteriormente que não estavam em comunhão com o Senhor, que não têm a paz do eterno no coração, que não têm alegria com Deus, que não têm paz com o Senhor, que não tem o Espírito de Deus, que não é batizado com o Espírito, que não vive os princípios do Senhor, que não se encaixa na verdade da palavra, mas vive um evangelho desassociado da Bíblia, um evangelho desassociado da nova aliança, um evangelho forjado na mente do homem e ensinado pelo homem, mas não ratificado pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós vivemos o evangelho de Cristo, isso de fato, a Bíblia diz de forma clara que o Espírito Santo é derramado sobre a nossa vida. O Espírito de Deus é derramado sobre a nossa vida. A nossa existência torna-se controlada pelo Espírito. A nossa alegria está em servir ao Senhor, em estar na presença do Cristo Todo-Poderoso, em falar do amor de Jesus para as demais pessoas. A nossa alegria está em satisfazer aquele que nos comprou a preço de sangue, que nos chamou para fazermos parte do reino de luz. E se eu faço parte do reino de luz, eu tenho que andar na luz, Da minha vida precisa sair raios de luz, eu preciso estar cheio da luz, irradiar a luz de Cristo. E isso nada mais é do que irradiar os ensinamentos, aquilo que é comum a Cristo Jesus. Porque, segundo a Bíblia, nós seremos um com Cristo. Nós seremos um com Cristo Jesus. E nessa palavra eu quero chamar a tua atenção para que você possa meditar, para que você possa refletir. Veja, você é um com Cristo Jesus. Você está na igreja porque você ama Jesus. Você está na igreja porque ama Cristo. Ou você está na igreja movido pelo interesse, o interesse da cura, o interesse das bênçãos, das prosperidades. O que te motiva a ofertar? Qual é a motivação da tua oferta? Você oferta ao Senhor porque você ama o Senhor, porque o seu prazer está no Todo-Poderoso. Ou a tua oferta é motivada pela busca da cura, dos bens, da prosperidade, das vitórias. O que é que motiva o teu dízimo? Você dizima porque você ama o Senhor e porque você sabe que a obra de Deus precisa de recursos para pregar o Evangelho e para manter-se, ou para receber 100 vezes mais, para receber a cura, a porta de emprego, a prosperidade, a vitória em alguma causa. O que é que te leva? O que é que te leva a ofertar ao Senhor, amados? Qual a motivação das tuas ofertas ao Todo-Poderoso? Analisa isso. Reflita sobre isso. E se você tem sido ensinado a ofertar, dizimar, para receber de Deus alguma coisa em troca, este é um ensinamento que não está na Bíblia. É um ensinamento falso que não procede do Senhor. Mas se você é ensinado a dizimar, a ofertar, porque você ama o Senhor, porque o teu interesse é mostrar ao Todo-Poderoso que você o ama, que você mais o quer na sua presença, que você deseja cada vez mais a sua presença na sua vida. Essa é a oferta que sobe agradável até o trono do Todo-Poderoso. Não se deixe enganar pelos falsos profetas dos últimos tempos, porque vestirão ternos, gravatas, estarão nos templos grandes, ok? Os falsos profetas não aparecerão de chifres, de rabo, com cheiro de enxofre, e em templos que parecem o inferno. Não será desta forma.
mas será em lugares agradáveis, em que você é levado a errar diante do Senhor. Pense nisso. Busque de Deus o discernimento. E se você tem andado por esses caminhos errados, hoje o Espírito Santo de Deus diz para vocês: convertei-vos, convertei-vos. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É a promessa do Todo-Poderoso para ti. Venha para o Senhor e sirva o Senhor com totalidade de coração. Que Deus o abençoe, que a paz do Eterno fale ao teu coração e que você receba o discernimento necessário para viver segundo os princípios de Deus sobre a face da terra, em nome de Jesus. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 417.